eu quero começar essa live hoje falando sobre um tema polêmico, que é os principais erros da análise sensorial e do estudo de shelf life no desenvolvimento de um novo produto. E esses erros aqui vai cutucar muita gente, mas é importante a gente falar sobre eles, porque eles impactam e muito no nosso processo de desenvolvimento de produtos. Eu sou Rosana Golim, eu sou engenheira de alimentos e sou especialista em desenvolvimento de novos produtos e trabalho com desenvolvimento de produtos há mais de uma década. A análise sensorial e a análise de shelf life, o estudo de shelf life, que é essa determinação do nosso prazo de validade dentro do nosso processo de desenvolvimento de produtos, elas são etapas que fazem parte da nossa validação do produto. Então, é quando a gente está validando o nosso produto, a gente tem uma série de validações, que nós temos análise de custo, análises industriais, a parte de documentação técnica, enfim, tem bastante coisa aí no processo de validação, mas a análise sensorial e a análise de shelf life, elas estão dentro desse processo de validação. Então, a análise sensorial, ela vem para nos garantir que aquele produto que nós idealizamos, que nós pensamos, que nós projetamos lá no começo, ele está de acordo com aquilo que a gente gostaria para o nosso produto, A performance dele está de acordo. A aceitação, os consumidores gostaram da embalagem, gostaram do produto, enfim, tem uma série de atributos aqui que a gente consegue analisar quando a gente fala de shelf life, de análise sensorial. Então, este processo de análise sensorial, quando ele não é bem feito, ele coloca em risco a performance do seu produto. E aí a gente vai entender um pouco mais por que disso. E o estudo de shelf life, que é o estudo que determina o prazo de validade do produto, se ele não é bem feito, você vai gerar duas coisas muito sérias. A primeira é a insatisfação do consumidor, porque ele vai pegar um produto que vai estar mofado, estragado, molhado, e ele nunca mais vai querer comprar o produto da marca. E o segundo é que a gente pode colocar em risco a saúde e a segurança do consumidor. Então, nós precisamos estar muito atentos a essas duas etapas de validação dentro do nosso processo de desenvolvimento de novos produtos. Então, entrando aqui, abordando agora aqui os erros de fato, o nosso primeiro erro, que eu penso que é um dos polêmicos, é levar o gosto pessoal na aprovação de um produto. Quando a gente faz o processo de aprovação, e aqui a gente está falando, gente, de análise sensorial, de perfil sensorial do produto. Quando a gente faz a aprovação num grupo muito pequenininho, de provadores, que seria às vezes você, o dono da empresa, a esposa do dono, isso acontece muito em empresas menores, empresas médias e pequenas, mas eu já vi acontecer também em empresas maiores, porque a gente precisa de um grau de maturidade para entender que o processo de desenvolvimento de produtos, ele não diz respeito ao nosso gosto pessoal, ele diz respeito à expectativa do nosso consumidor. É para eles que nós desenvolvemos o produto, não é para nós, não é para o dono da empresa. Então, por isso que a análise sensorial ela é muito importante no processo de desenvolvimento. Quando você leva em consideração apenas o gosto pessoal, ou seu, ou do dono da empresa, ou de quem te contratou ali para fazer esse produto, você está colocando em risco a performance do seu produto, consequentemente, o retorno financeiro dele. Porque nós temos diferenças de preferência sensorial. Quando a gente fala, por exemplo, de faixa etária, nós sabemos que crianças têm um perfil sensorial de produtos, que elas gostam de produtos mais coloridos, produtos muitas vezes muito indulgentes, e a gente se engana de que criança gosta de produto muito, muito doce, e eu descobri isso como? Fazendo uma análise sensorial com crianças. Quando a gente fala de jovens e adolescentes, eles têm uma pegada diferente quando falam em relação ao sabor. Pessoas de meia idade, idosos, têm uma tendência de gostar de produtos mais picantes, produtos que são mais indulgentes, porque existe naturalmente uma perda ali de sensibilidade das papilas ao longo dos anos, então a gente vai gostando de produtos um pouco mais picantes, enfim, eles vão trazendo essa sensação melhor pra gente. Uma criança já não gosta de produto picante. Então, quando a gente fala de faixa etária, existe diferença. Quando a gente fala de perfil financeiro do consumidor, classe A, classe B, classe C, classe D, a gente entende que também existe uma grande diferença de preferência sensorial.
Uma vez eu trabalhei num projeto de mostarda e a gente queria fazer uma adequação de uma mostarda. A gente tinha uma mostarda que era uma mostarda focada num público mais classe BC. E a gente queria deixar essa mostarda um pouco mais premium e a gente conseguiu dentro do orçamento. Só que quando a gente foi submeter a pesquisa sensorial, a gente percebeu que este público que está habituado com essa mostarda, que é um pouco mais doce, né, não é uma mostarda Dijon, por exemplo, uma mostarda Heinz, uma mostarda Hellmann's, que tem aquele gosto mais ácido, mais forte, ela tá ali posicionada para um público diferente, que já tem essa expectativa de mostarda. Então, existe uma diferença. Então, às vezes você quer fazer uma melhoria de produto, e se você não levar em consideração o público que vai consumir, isso pode colocar em risco, né, a performance do seu produto, e de fato coloca em risco a performance do seu produto. Então você precisa levar em consideração o público que vai consumir. E às vezes o dono da empresa não é o público final, né? Às vezes você, quando está desenvolvendo, não é o público final. Então você precisa levar em consideração isso. Eu trabalhei em outro exemplo, eu trabalhei com um shake uma vez, e eu estava desenvolvendo esse shake, e eu não gosto de produtos muito doces. Eu gosto de produtos mais suaves em relação a doce. E aí eu comprei o shake do concorrente, que era o melhor shake, que tinha o maior número de vendas, que foi indicado pelo time comercial. E ele era o meu target ali de aprovação. O meu produto não precisava ser igual ao dele, mas ele era o meu target de aprovação. Então eu precisava submeter ele a teste. E aí depois eu posso contar mais para vocês como fazer esses testes sensoriais. E aí eu submetia ele e o meu sempre perdia. E eu, gente, meu produto tá muito bom. Por que o meu tá perdendo toda vez? Não tem lógica nisso. Só que eu não sou consumidora de shake. Eu não consumo esse produto. E aí eu sentei com uma pessoa que trabalhava na empresa e ela era consumidora de shake. E aí eu dei para ela os dois codificados, é claro que inclusive a gente pode falar sobre isso também mais pra frente. E aí ela provou o nosso, ela falou, gostoso e tal. Ok. Quando ela provou do concorrente, ela fez assim, nossa, parece que eu tô comendo uma sobremesa. Aí eu, na hora, falei, putz, é porque o meu estava menos doce. Então, uma pessoa que tá de dieta, fazendo uma restrição ali alimentar e que está substituindo as refeições por shake, ela não está comendo doce, é claro. Então, este momento dela consumir o shake é um momento em que ela vai ter essa indulgência do gosto doce ali. Então, quando subiu o dulçor do meu produto um pouquinho para equiparar com o do concorrente, a gente conseguiu fazer o processo de aprovação. Mas por quê? Eu estava errando nisso, levando em consideração o meu gosto pessoal. Eu, Rossana, não consigo tomar um copão de shake assim, super, hiper doce, mas eu não sou consumidora desse produto. Então aqui, gente, não cometam esse erro, tá? Façam uma pesquisa sensorial, nem que seja uma pesquisa menor, né? Que às vezes a gente não consegue ter um budget, né, um orçamento grande para fazer pesquisa com 100, 200, 500 mil pessoas, mas a gente consegue sim estruturar pesquisas com orçamento muito, muito limitado, tá? E às vezes até sem orçamento nenhum. Então, façam isso. Uma pesquisa pequena, uma pesquisa que não é, às vezes o ideal é melhor que pesquisa nenhuma. Então, não levem em consideração o seu gosto pessoal. Tá? Inclusive dentro do processo de desenvolvimento. Não deixem para fazer isso só no processo, né, de validação. Já tenham essa perspectiva desde o começo do seu desenvolvimento de produto. O erro número 2 é não considerar o ponto de venda no estudo de shelf life. E isso aqui é um erro muito, muito comum, porque às vezes a gente começa o processo de desenvolvimento de um produto e a gente nem sabe aonde ele vai ser vendido, mas onde ele vai ser vendido impacta diretamente na performance dele, impactando na performance, impacta na qualidade, impacta na cadeia inteira. Então a gente precisa considerar sim aonde esse produto vai ser vendido. Bom, se a gente falar aqui, por exemplo, do Brasil, a gente já tem uma grande diferença de temperatura e de umidade por região. Agora imagina se a gente for pensar em exportação de produto, né? A exportação de produto, aí é que vai mudar tudo mesmo, né? Então, se a gente vem aqui, vamos aterrissar então. Rossana, né? Exportação tá muito para mim. Então, vamos aterrissar no nosso mercado local, dentro da sua cidade. Dentro mesmo ali da sua cidade. O local onde o produto vai ser vendido, onde ele deverá ser vendido, precisa ser levado em consideração. Vamos pensar aqui num exemplo de um chocolate artesanal.
ele precisa de refrigeração ou pelo menos de uma climatização, né, de um clima fresco para que ele não derreta, para ele não derreter. E se esse produto for exposto, por exemplo, em um supermercado atacadista que não tem refrigeração, que não tem ar-condicionado, e existe, gente, atacadista, né, acho que até a rede Atacadão não tem ar-condicionado aqui em Vitória, por exemplo. Se esse produto fosse exposto ali, nesse atacadista que não tem refrigeração, o que vai acontecer com ele, gente, o dia que estiver quente? Inclusive, às vezes, né, dentro do supermercado, ele fica muito próximo do check-out, lá nas padarias, né? Se você for pensar, tá, mas não vou vender em atacadista, vou vender em padaria. Tem padarias que os chocolates ficam no check-out, que é onde a gente sai, né? Vai pagar no caixa e vai sair. Ali tá muito perto da porta. E a climatização, ela funciona muito bem dentro da padaria, não funciona muito bem na portinha. Ali tem às vezes aquela cortina de ar, mas enfim. E aí ali está muito quente, regiões que são muito quentes. Então o que vai acontecer com o seu produto? Então a gente precisa mapear onde esse produto vai ser vendido e validar a estabilidade nesses locais, porque isso vai te dar uma previsibilidade do comportamento do produto durante a cadeia de transporte, de armazenamento, de venda, até chegar no consumidor final. E você, que é o consultor de alimentos, que está desenvolvendo, o consultor de P&D que está desenvolvendo esse produto, precisa validar esses locais. Seja outra cidade, seja outros estados, seja outro país, né? Então você precisa fazer o quê? A gente escolhe os pontos críticos onde esse produto vai ser comercializado e valida neles. Às vezes a gente não precisa validar em tudo. Por exemplo, se a sua empresa pretende ter uma abrangência nacional, não, eu quero vender para todos os estados. Então, você vai escolher quais são os estados críticos de venda daquele produto. Por exemplo, chocolate, a gente costuma validar muito o quê? Região norte e nordeste, que é uma região muito quente, muito úmida, e até a região sul, que é uma região muito fria. Então, a gente consegue entender, né, qual que é a performance do nosso produto no norte e no sul. Às vezes, gente, tem algumas marcas de produtos, se eu não me engano, a Lindt, ela limita a distribuição dela e não vai para algumas regiões do país exatamente por isso. Porque o produto, né, ele é muito sensível e, às vezes, mesmo com caminhões climatizados, os pontos de venda, eles não conseguem manter o clima do ambiente adequado para o produto. Então, você vai ter uma queda de performance. Quando o consumidor compra o produto, ele não está preocupado se está no ar-condicionado, se não está. Né? Ele vai falar, pô, esse produto está ruim, e ele vai reclamar. Então, você precisa fazer isso, validar os pontos críticos, tá? E aí, a gente valida esses pontos críticos como, gente? Através desses testes de transporte. Os estudos de shelf life, né, o teste de transporte faz parte desse estudo de shelf life. É a gente entender a performance do nosso produto, de quando ele sai da nossa fábrica até ele chegar no nosso consumidor. E às vezes a gente vai precisar limitar, de fato. A gente sempre quer distribuir, quer vender mais, né? Mas às vezes a gente precisa limitar essa distribuição, essa venda, para que a gente tenha uma boa performance no produto, ok? Estão me entendendo, gente? Tá fazendo sentido aí para vocês? Se vocês tiverem perguntas, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo tudo para vocês, tá? Eu respondo todas as perguntas técnicas que vocês colocam aqui para mim. E aí, quando a gente fala do nosso erro número 3, não considerar o estudo de uso. O que é estudo de uso? Bom, dentro do nosso protocolo de shelf life da Anvisa, que a Anvisa disponibiliza pra gente, a gente tem vários estudos ali de shelf life, inclusive do Zero Prateleira, a gente fala bastante sobre esses estudos, né, como é que a gente escolhe, enfim, qual deles, né, que é importante, mas o estudo de uso é um deles, e a gente costuma se esquecer deste protocolo de shelf life também. Ele também está dentro do protocolo de shelf life. E o que é o estudo de uso? Ele é um estudo que valida a forma de uso do produto, exatamente como está o nome. Gente, mas o que é isso? Quando a gente não valida, por exemplo, todo o produto, ele tem ali no seu rótulo o modo de uso. Isso é obrigatório na nossa rotulagem. Então, como é que é esse modo de uso? Após aberto, manter o produto refrigerado por até 7 dias. Após aberto, consumir imediatamente. Após aberto, transferir para um recipiente com tampa. Essa é a recomendação do fabricante. É responsabilidade do fabricante determinar como esse produto precisa ser armazenado para que ele se mantenha, né, dentro da performance que ele projetou
do começo até o fim, né, dessa vida útil dele ali após aberto, depois que chegou na mão do consumidor. Então, você que é o consultor de P&D que está desenvolvendo o produto, que está fazendo esse protocolo, quando você não faz esse estudo de uso, às vezes você só copia isso de um concorrente, você está colocando em risco o seu produto, porque produtos possuem performances diferentes. Então, às vezes, você está desenvolvendo ali um produto que vai ter uma oxidação mais acelerada que o do concorrente. E o concorrente coloca lá que pode consumir após aberto por 10 dias, mas o seu produto não vale 10, ele consegue manter em 5. Então, você precisa ter esse estudo, validar esse estudo de uso, que é o estudo que mostra como esse produto deve ser utilizado e que garante que aquela informação que você colocou no rótulo, ele vai manter o produto de maneira adequada. E aí, Rosana, como é que eu faço isso? Vou te dar alguns exemplos aqui simples de como fazer isso. Você precisa, dentro do seu protocolo de shelf life, quando você vai desenvolver o seu protocolo, você precisa determinar aquilo que você gostaria que esse produto tivesse de performance. E aí você vai fazer um teste de fato. Então, se você está desenvolvendo uma geleia, você abre essa geleia, você consome essa geleia como se fosse o consumidor. Você tampa e coloca na geladeira. Quantos dias você falou que vale? 5 dias. Então, você vai lá todos os dias e vai olhar e ver se essa geleia está adequada. Ah, mas a geleia, após aberta, não tem geleia fora da geladeira. Mas se você quiser desenvolver uma que fique, então você desenvolva e coloque lá, fora da geladeira, quanto tempo ela dura. Se você tá falando, a gente está falando de uma granola, né? A granola é um produto que ele pega muita umidade, ele fica murcho. Então, qual que é a recomendação? Se sua embalagem possui um ziplock, por exemplo, que é aquela embalagem de zíper, né? Você vai validar ali, fechou, abri e fechei. Abri no outro dia, fechei. Abri no outro dia, fechei. Então, quantos dias sua granola conseguiu resistir? Só que aqui você precisa ter um pulo do gato. Se você faz, por exemplo, um processo de validação desse, de um produto que é higroscópico, pega umidade, fica murcho, lá em Brasília, em setembro, ele não é representativo. Porque Brasília, em setembro, é um deserto do Saara em termos de umidade do ar. A umidade do ar é muito, muito baixa. Então, ele não é representativo. Então, você precisa ser numa época que tem uma umidade do ar ok. No Brasil, a Anvisa considera uma média de umidade de ar de 35%, se não me engano, lá no guia da Anvisa. Então, e aí, às vezes, até é legal estressar o produto em relação a isso. E se você não consegue, às vezes, na sua região fazer essa validação, porque a umidade do ar na sua região, porque você mora em Brasília, e está muito seco, você quer validar essa granola, envia para um amigo que mora no litoral. Pode mandar aqui para mim, que eu valido para você. Que eu moro no Espírito Santo, aqui tem uma umidade do ar altíssima, porque né, eu moro próximo à praia. Então, aqui o produto ele vai ser mais estressado. Então, você precisa considerar esse estudo de uso. Pode parecer uma bobagem, mas esse é um erro muito comum e que esse estudo não é executado da maneira adequada, ou às vezes não é executado de maneira nenhuma pelos fabricantes, né, e pelos consultores que estão ali desenvolvendo os produtos. Então, o que acontece? O consumidor, às vezes, ele compra o produto. Quando ele começa a usar, o produto começa a estragar muito rápido. Isso vai ter impacto aonde? No financeiro, porque o consumidor não vai mais comprar o seu produto. Ele vai falar, mas eu comprei e não durou nada. Já com algum problema. Né? Então, você precisa alinhar a expectativa do seu consumidor com o que está no rótulo para que esteja de maneira adequada. Gente, e todos esses erros, a gente percebe que eles são erros que eles impactam diretamente na performance financeira do produto. E às vezes a gente não consegue medir, porque uma perda a gente mede, né? A gente vai falar inclusive sobre isso mais pra frente. A gente mede, a gente consegue fazer um cálculo ali de perda, mas a gente não consegue calcular quantos consumidores compraram porque o produto estragou antes, não deixaram de comprar porque o produto estragou antes. E aí a performance do seu produto está atrelada a isso, você está trabalhando em outras coisas, porque você não fez um protocolo de estudo de uso de maneira adequada. Então, aqui são 3 erros básicos, né, não óbvios, que eles acontecem muito, eu vejo diariamente acontecer, mas que você precisa ficar atento, tá, a esse processo de desenvolvimento de produtos. Dentro do desenvolvimento de produtos, né, a esses processos de validação. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, sobre a nossa semana, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês.
ok? E a nossa live fica por aqui. Hoje, né, nós falamos desses 3 erros básicos dentro da análise sensorial e dentro do estudo de shelf life. São coisas que a gente precisa ficar atento, coisas que a gente precisa, né, fazer dentro do nosso processo de desenvolvimento de produtos. E a nossa próxima live, nós vamos falar sobre os problemas que as escolhas dos ingredientes podem trazer para a formulação de um produto alimentício. Qual que é o impacto da escolha dos seus ingredientes dentro do seu produto final? Então, saber escolher os ingredientes é uma etapa crucial no desenvolvimento de produtos e a nossa próxima live nós vamos falar sobre isso. Então, eu convido vocês, né, a participarem com a gente da nossa semana, que vai vir muito conteúdo bom. E a próxima live a gente vai falar sobre escolha de ingredientes. Até lá!